Nós estamos recebendo em nossos estúdios do Jornal da Band o professor Renan Santos, professor universitário, ex-vereador em Sorocaba e agora ex-pré-candidato a prefeito da cidade pelo PDT. Renan, que teve nas eleições de 2020 9.962 votos para prefeito de Sorocaba. Já foi vereador, como eu falei, e hoje atua como professor universitário. Renan, um prazer. Faz tempo que não nos vemos, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Band. E a pergunta inicial, o que aconteceu? Você lançou uma pré-candidatura e agora retirou a pré-candidatura, é isso mesmo? Boa noite, Paulinho, boa noite, Douglas, boa noite, Ed, Ricardo, João, a todos os ouvintes da Band. Paulinho, eu tô enferrujado, eu não me lembro a última vez que eu dei uma entrevista, seja para rádio, para jornal ou para TV. É sempre uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Eu prontamente aceitei o convite do Douglas, né? O Alex falou, a Band tá querendo entender um pouquinho mais sobre essa retirada da candidatura aí a prefeito. É sempre um prazer estar batendo um papo aqui com vocês. Paulinho, primeiro que, veja, eu vim de um processo que, saindo da Câmara Municipal em 2020, após ter sido derrotado nas eleições municipais para prefeito, eu tive na minha família uma doença grave com meu pai. Meu pai foi acometido por um câncer, eu fiquei 2 anos e pouco offline da política, praticamente quase que da minha vida social, né? E não me arrependo nem um pouco, andei com meu pai aqui os 4 cantos do estado, atrás de tratamento, e em janeiro de 23, então 2 anos e poucos depois, meu pai nos deixou, então fiquei esse período off. Ainda fiquei ali no primeiro semestre de 2023 em luto, né? Obviamente absorvendo. Meu pai nos deixou muito cedo, com 66 anos. E quando foi no segundo semestre de 23, eu retomo a minha vida partidária. E daí assumo a presidência do PDT e a gente começa a reconstruir um projeto para a nossa cidade, para o nosso partido. Fato é, Paulinho, que passado esse 1 ano, né, que eu retomei as minhas atividades políticas, nós conseguimos aí reorganizar o PDT. Hoje é um partido que tem uma direção ativa na cidade, que compõe aí os movimentos sociais, movimento partidário, movimento sindical. Montamos uma chapa de vereadores e vereadoras para a Câmara Municipal, uma chapa competitiva, que com certeza que nós teremos representação de uma vereadora, de um vereador na Câmara Municipal em 2025. Não será eu, já adianto, não serei candidato a vereador. E a nossa candidatura a prefeito, a pré-candidatura a prefeito, foi na base de consultar as pessoas, de construir um projeto para a cidade, mas eu nunca fui candidato de mim mesmo. Eu não acredito em projetos personalíssimos, projetos pessoais. Eu sempre fiz e faço política com um grupo político. E entendendo que com o cenário que nós vivemos hoje municipal, o nosso grupo político, o nosso partido político entende que é melhor a gente fortalecer a nossa chapa de vereadores e vereadoras e se juntar numa frente progressista de esquerda para aí tentar avançar aqui na cidade. Então, ou seja, não dividir votos, né? Mas só queria que você colocasse, Renan, porque você já foi claro e falou que você não será candidato a vereador. Ou seja, você não pensa em cargo eletivo mais? Por hora não. Veja, Paulinho, quando eu aceitei a ser presidente do PDT... Porque você, se eu não estiver enganado, você também, há um tempo, ainda quando vereador, saiu candidato a deputado também. Nunca saí. Não saiu? Nunca fui candidato a deputado, porque eu também sou contra a pessoa estar num cargo e pleitear outro. Eu acho que mas ventilou-se muito isso, né? Na época. Quando eu sou contra. Eu acho que se a pessoa for eleita para ser vereador, ela tem que ser vereador e vereadora os 4 anos, porque é um compromisso com a população, é um compromisso com o eleitor. Não, isso vale para tudo, né? Vereador, vale para prefeito, vale para governador. Exatamente. Eu retiro a candidatura nesse momento, Paulinho, não digo que nunca mais serei candidato, até porque, como eu disse, eu faço política com um grupo. Se meu grupo entender, se o meu partido político, as pessoas em qual eu tenho relação, com os amigos, com os eleitores que eu tenho relação, achar que eu devo ser candidato em outro momento, a deputado ou até mesmo a prefeito. Eu tenho 39 anos, né? Já vimos prefeitos aqui assumindo em Sorocaba, o Panuzzi acho que assumiu com mais de 70. Então tem aí uma trajetória ainda aí, muita lenha para queimar. Mas neste momento eu entendi que a minha tarefa
como presidente do PDT, é fortalecer o nosso partido para fazer uma bancada na Câmara Municipal de vereadoras e vereadores. Nós temos condições de eleger 2 vereadores ou vereadoras para 2025. E como presidente do partido, eu tenho que ter responsabilidade. Primeiro, responsabilidade com a cidade. Eu entendo que o que está colocado hoje, inclusive pouquíssimas candidaturas, acho ruim isso para a cidade, é o momento de fortalecer o nosso campo. Né? Inclusive do aspecto político e ideológico, eu acho que há um crescimento mundial na extrema-direita e não vejo diferente no Brasil. Portanto, vejo que é momento de criar relações e construir um projeto conjunto para a nossa cidade no campo progressista. E a minha responsabilidade como presidente do partido, ou seja, eu tenho ali 26 pré-candidatos e pré-candidatas que precisam de atenção, que precisam de orientação para que a gente atinja esse objetivo de eleger 2 vereadores ou vereadoras. Então, como eu disse, não é um projeto pessoal, eu não tenho... não me considero uma obstinação, eu preciso de todo jeito ser candidato a prefeito. Não é um projeto pessoal e nosso grupo está muito tranquilo que foi a decisão mais acertada. Douglas, só para deixar claro, então o PDT caminha ao lado do PT nas eleições municipais. É o único candidato hoje do nosso campo. Nós estamos, a primeira decisão coletiva foi de retirar a candidatura e estamos conversando já há 15 dias, temos inclusive reuniões essa semana. É o nosso candidato, o nosso caminho é fortalecer. Obviamente que tem aí só alguns detalhinhos para acertar, mas é o único candidato colocado do nosso campo. Renan, na nota enviada ao jornalismo da Band, você cita alguns escândalos na prefeitura de Sorocaba e tudo mais. Esse foi um dos motivos para você, nesse momento, não entrar na disputa? E quais seriam? A gente tem visto muito algumas investigações do Ministério Público com a prefeitura de Sorocaba e tudo mais. Primeiro, a primeira pergunta, esse é um dos motivos? Segundo, você tem mais alguma informação em relação a isso? Porque quando você cita escândalos, é uma coisa que vem e dá uma chocada. Eu leio a nota e falo, opa, tem mais coisa por aí. Sim, veja, eu considero que essa gestão atual e a própria Câmara Municipal, uma Câmara Municipal muito leniente, uma Câmara Municipal pouco combativa, né? Veja que na minha legislatura, e eu vou falar aqui da própria imprensa em Sorocabana mesmo, né? Na nossa legislatura, nós fiscalizamos o poder público, o executivo municipal, a ponto de ter várias CPIs, a ponto de caçar o prefeito 2 vezes, a ponto de ter vários inquéritos rolando ao mesmo tempo. Eu vejo uma Câmara Municipal muito passiva diante dos escândalos que nós temos em tela, né? Eu não teria medo nenhum de fazer o debate, seja um debate eleitoral. Quando você fala passiva, é claro para nós aqui que a maioria dos vereadores hoje estão na base do governo, do executivo. Mas estar na base do governo autoriza a fechar os olhos para as coisas erradas, a ponto de que um presidente da Câmara não coloca, nem lê um pedido de abertura de comissão processante, ou seja, rasga a lei ou seja, isso não é responsável do ponto de vista do legislador. E falo de quem já esteve sentado naquela cadeira. Segundo, que eu não teria problema nenhum em fazer o debate público na TV, na rádio, nos jornais, com a gestão que está aí, dos desmandos desse governo nos últimos 3 anos e meio. E falo aqui do que é público, né? Nós temos escândalos aí correntes na imprensa, assim, da cara de pau de pagar 10 milhões de reais a mais num prédio. Estava num site de uma imobiliária, anunciada por 19 milhões, e o poder público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de quem está nos escutando, pagar 10 milhões de reais a mais num prédio. E a justiça está aí. A justiça, inclusive, condenou agora, em primeira instância, os proprietários e também os servidores que, em conluio com os secretários que é nomeado pelo prefeito, dando culpa, né? Então, estou citando um exemplo. Outros escândalos aí que é notório, eu tenho aqui no meu celular, acho que mais de 10 inquéritos abertos de processos licitatórios fraudulentos. O kit robótico, inclusive, é objeto de bloqueio da conta. Não é vergonhoso para um prefeito da cidade ter suas contas pessoais bloqueadas pela justiça e pedir para a justiça desbloquear, acho que por 3 ou 4 vezes, e ter sido negado?
Ora, gente, é a justiça. Portanto, eu vejo que é um governo recheado de escândalos e com uma Câmara Municipal que não faz o seu trabalho, não realiza o seu trabalho, que é de investigar, independente se é base ou não. É o papel constitucional do vereador, fiscalizar. É o primeiro papel. E uma Câmara que passou 3 anos e meio batendo palma, batendo bumbo para TikTok, para videozinho de internet, né? Então, sim, os escândalos estão aí, não sou eu que estou falando, é a justiça, é a imprensa, é a polícia, e tenho certeza que o sorocabano saberá refletir bem sobre o mau uso do dinheiro público da nossa cidade. Agora, Renan, claro que tudo na vida é um grande aprendizado, a experiência, a gente vai ficando mais rodado, vai amadurecendo mais. Então, hoje, quando você vem com um discurso, retira a sua pré-candidatura, você deve fechar aí com os partidos de esquerda e tal. Neste momento, corrigir um erro do passado? Na eleição passada. Cada eleição é um tempo, é um momento. Mas naquela eleição lá em 2020, você teve 3,38% dos votos e não dá para negar que dividiu a esquerda naquele momento. Mas eu não vejo como um erro, Paulo. Veja, eu tinha sido vereador, vinha numa ascensão, eu já tinha decidido que não seria candidato à reeleição. Eu, particularmente, eu tenho até uma observação sobre a reeleição. Eu acho que, assim como é para o executivo, o parlamento deveria permitir no máximo uma reeleição, ou seja, de forma contínua, no máximo um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, poder participar de forma contínua, no máximo 2 mandatos seguidos. E fica de folga 4 anos, depois retorna. Exatamente. Eu acho, inclusive, que a reeleição é um mal. Eu acho que as pessoas se acomodam, fazem daquilo ali carreira como se fosse o trabalho da pessoa. Mesmo. O vereador trabalha muito, acho que tem que ser remunerado, mas eu sou contra de quem faz daquilo ali a sua vida profissional. Por quê? Porque meu avô dizia que o cachimbo entorta a boca, né? E a pessoa, quando depende daquilo ali, vende a alma para continuar ali. Então, particularmente, sou contra a reeleição. Então, não fui para a reeleição. E quando nós fomos convidados a conversar com o nosso campo, já estava pronto a composição. Ou seja, não seria razoável eu que tinha feito um mandato de vereador, modéstia à parte, um mandato combativo, que tinha reconhecimento na cidade, de chegar e falar, olha, vem aqui me apoiar, mas eu já sou o candidato, já tenho meu vice e tá tudo pronto. Então não. E veja, e era um outro ambiente também. Era um ambiente que tinha muitas candidaturas, né? Nós estamos falando que em 2020, mesmo com a pandemia, salvo engano, tinha 7 candidaturas colocadas. Então era um outro ambiente, uma outra atmosfera. Agora o que nós temos, pelo menos o que parece que vai se concretizar daqui para o dia 20 de julho, que é o início das convenções partidárias, que deve concentrar aí em 3 ou 4 candidaturas no máximo. Portanto, também tem uma pré-candidata ligada à educação, por enquanto, que está mantendo essa pré-candidatura. A Miriam Garra? Isso. A Miriam Garra ela é uma amiga querida, que, aliás, tem toda a condição de ser candidata. Tem toda a condição de ser candidata, uma pessoa que tem um compromisso, mas ela tem uma dificuldade política, na minha opinião, e daí nós refletimos isso no nosso grupo também, é que ela faz parte de uma federação partidária que compõe o PSOL. E o PSOL já declarou apoio ao Paulinho dos Rodoviários, do Partido dos Trabalhadores, e o PSOL tem maioria nessa composição da federação. Isso não é segredo, eu não estou fazendo aqui nenhum demérito. Então ela terá dificuldades por conta... E manter essa... Exatamente. Veja, em concentrando em 3 candidatos praticamente, eu tenho 2 candidatos do outro campo oposto ao meu. Completamente oposto ao meu, de direita, de extrema direita. Ou seja, então não teria como nem conversar com o outro lado de lá. Portanto, eu acho mais inteligente, uma vez... Eu falei que eu estava enferrujado, inclusive. Eu fiquei 2 anos cuidando do meu pai... e voltei agora no segundo semestre de 2023 para a política. Veja, se eu estou enferrujado, se eu acho que as condições objetivas e a realidade concreta não me permite ter um melhor desempenho do que eu tive em 2020, é preciso ter humildade e saber quem está em melhores condições e concentrar energia, concentrar força para que a gente consiga chegar no segundo turno e encerrar aí os desmandos que vem acontecendo na cidade nos últimos 3 anos e meio. Paulo Roberto, só fazendo um adendo, a gente reforçando, né? Neste momento, essa é uma
uma informação que surgiu, inclusive, no início de maio. As pré-candidaturas: Carlos Pepper, Solidariedade; Danilo Balas, PL; Miriam Ogarra, da Rede; Paulo Estáuzia, do PT; Renan Santos agora desistiu da candidatura, PDT; e Rodrigo Manga. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pré-candidatos neste momento. Neste momento, e pela colocação que é feita pelo Renan, essa questão política, talvez a professora retire a pré-candidatura, isso, vão sobrar 4 candidatos, e a gente não tem uma visibilidade que outros candidatos possam surgir, né? Os partidos já se aliaram, né? O PSDB ensaiou, talvez, estudar, tal, mas a gente já viu que o próprio PSDB já dividiu, o Vitor Lippe encostou no candidato Danilo Balas, a deputada Maria Lúcia não se manifestou, mas como ela não participou de uma reunião que aconteceu a semana passada, indica que poderá ficar do lado do atual prefeito Rodrigo Manga. Enfim, o PSDB está fora da disputa e acredito que, no máximo, 4 candidatos deverão disputar. Eu, particular, é uma opinião minha, analisando a conjuntura, acho que vai concentrar em 3 candidaturas. Eu acho que vai ser a eleição com o menor número de candidatos a prefeitos da história de Sorocaba. O que é triste. O que é triste, porque, veja, seria fundamental que mais opiniões aparecessem. Partidos históricos, né, como o PSDB, você falou agora, acho que é a primeira vez na história, depois que o PSDB é fundado, depois da redemocratização, que o PSDB não tem candidato aqui na cidade. Mas também, ao mesmo tempo, política e eleição... obviamente que você tem o jogo, as estratégias, né? E se está concentrado de candidato, também é preciso concentrar força. Não é inteligente, eu falava a diferença de 2020 para 2024. Nós tínhamos 7 candidaturas colocadas, salvo engano, eu não lembro agora. Tanto que ficou muito apertado ali o meio, né? Da Jaqueline, que foi para o segundo turno, a Maria Lúcia, o Raul, foi muito concentrado. Então é um outro cenário. Portanto, se tem poucos candidatos, quem está do lado de lá, eu não tenho como conversar, porque somos antagônicos, totalmente diferentes. Eu preciso, a nossa opinião, que nós precisamos concentrar e levar aquele para o segundo turno, aquele que tem, e tem um outro detalhe que é parecido com a nossa opinião. Né, Renan? Tem uma questão que eu acho que vale muito nessa próxima eleição, e você citou agora a questão da Câmara Municipal. Nós teremos um aumento de 5 cadeiras na Câmara. E se a oposição hoje, a esquerda, trabalhar, ela pode aumentar muito essa composição na Câmara Municipal também, né? Eu acho que é proporcional, né? Veja, via de regra... Que hoje são 3 representantes. Da esquerda sim. Muito pouco, aliás. E mulheres, inclusive, muito pouco, né? Uma Câmara Municipal que tem 10% das cadeiras ocupadas por mulheres é uma vergonha, né? Uma sociedade que tem 51%, o IBGE saiu agora, inclusive, o censo, né? 51% da população brasileira são de mulheres. E você tem na Câmara Municipal apenas 10%. Espero que aumente... Professor Salatiel não foi eleito pelo PDT? Foi, mas não tá mais no PDT. Sim, já saiu, mas foi eleito pelo PDT. E não tem sintonia nenhuma com aquilo que nós pensamos. Nós achamos que, inclusive, que esse aumento de cadeira na Câmara Municipal foi feito de forma atabalhoada. Eu estive numa audiência pública na Câmara Municipal recentemente, não tem nem gabinete sendo construído para mais 5 vereadores. Não tem estrutura para mais 5 vereadores. Passaram lá de forma relâmpago, aumento de cadeiras, de vereadores. Inclusive, nós torcemos que aumente o número de representação, obviamente, do campo progressista e de mulheres. Insisto aqui nessa questão, porque uma Câmara Municipal precisa ter e ser o retrato da sociedade brasileira. De mulheres, de jovens, de negros, de negras, e não é o que nós vemos hoje. 6 horas e 44 minutos. Renan, quero agradecer a sua participação. Renan Santos, professor universitário. Renan foi vereador em Sorocaba, disputou as eleições de 2020, né? A prefeito da cidade de Sorocaba com 9.962 votos, teve 3,38% dos votos válidos na última eleição municipal aqui na cidade de Sorocaba. Hoje é o presidente do PDT. O PDT é um partido histórico. O partido de Brizola. Leonel Brizola, e hoje presidido em Sorocaba pelo Renan Santos. Renan, muito obrigado. Renan confirmou aqui, retirou a sua pré-candidatura, o PDT fecha com o PT, a esquerda deve se unir para tentar um resultado mais positivo nas próximas eleições, já que do outro lado temos 2 candidatos de direita, não vou dizer que é extrema-direita, mas 2 candidatos de direita e 2 candidatos que estão colados também no ex-presidente da República,
Então, tem tudo isso ainda para a gente acompanhar. O ex-presidente vai sair na foto com quem? Com os dois? Vai sair na foto com apenas um? Vai apoiar qual dos dois candidatos? Essa é uma resposta que ainda não temos ainda. Talvez não seja o momento. Mas depois das convenções, enfim, acho que as convenções são no mês de agosto, né? De 20 de julho a 5 de agosto. 5 de agosto, e a partir de 5 de agosto aí realmente vai estar tudo definido, tudo às claras com relação às eleições municipais. Renan, muito obrigado. Viu? Paulinho, quero agradecer você, o Douglas, ao convite e dizer para a população sorocabana que é um ano muito importante para os rumos da nossa cidade. A vida não se dá no Instagram, não se dá no TikTok, a vida se dá lá no bairro, né, na ponta da flecha, de saber que a saúde de Sorocaba está na UTI e que nem tudo que aparece na internet, no Instagram e no TikTok é verdade. É preciso saber que a nossa cidade é uma cidade que precisa ter respeito e os serviços públicos funcionem em qualidade. Afinal, somos pagadores de impostos e bastante impostos. Um grande abraço, estou sempre à disposição.